E agora na telinha pra vocês, Picks e Bans do último jogo do dia da LCS Europeia. Tá aí já os bans de Fizz e Sivir realizados pela equipe da Copenhagen Wolves. E a H2K, como sempre, não pode deixar o Draven do Freeze aberto. Ele foi banido juntamente com o Khaleesi, então o foco é pra cima da The Carry. Rumble foi a última escolha agora da Copenhagen Wolves retirada. E vamos ver qual vai ser a última escolha de bans da equipe da H2K. Na virada da etapa anterior, o jogador mais perigoso da Copenhagen Wolves era o Soren. Sim. Mas nessa etapa, o jogador que vem sendo mais perigoso é o Freeze, então tem que tomar muito cuidado com ele, principalmente com o Draven. A Khaleesi eu já acho que é um ban mais genérico, não acho que é aquele ban realmente direcionado ao Freeze. Mas sim por pra estar ele não muito jogar forte. mais. Exato, mas sim por ela realmente estar muito forte, né? Porque ele é muito bom. Esse ban de Azir, sim, bem direcionado ao Soren, porque nos jogos que ele teve oportunidade, ele jogou de Azir. Então a H2K tentando neutralizar um pouco os pontos fortes, os poucos pontos fortes que a Copenhagen Wolves mostrou nessa etapa. E agora a primeira escolha é deles. Vamos ver o que eles vão trazer nessa primeira escolha. Tem bastante coisa aberta, é claro, tem Gragas, por exemplo, então não deve ter muita dificuldade em o que escolher, mas qual das opções escolher? Esse é o grande ponto que a gente sempre ressaltando, né? Tem tanta coisa forte atualmente no meta, porque não fica... Não dá pra você tirar tudo nos Picks e Bans. Então alguma coisa vai passar, mais de uma coisa. Então Ryze foi escolhido, tá muito forte, mas tem a selva inteira ainda disponível. Muitos jogadores da rota do meio, muitos campeões da rota do meio. Tem da rota do topo também, Maokai, Recarin, Nara aberto, muitas possibilidades. Então, muita coisa poderosíssima pode aparecer nesses Picks e Bans. É interessante ver que o Ryze ele é um campeão que atualmente ele tá assim, ele não precisa de muita coisa na rota para ir muito bem. Ele pegar um abate, ele conseguir lidar um pouco com o começo, onde ele seja acampado, ele já consegue superar isso e trazer uma presença muito forte. Ele ainda assim é um campeão que, para teamfight, para luta em equipe, ele acaba sendo muito forte. Ele ainda é um campeão que fica resistente, não tanto quanto antes talvez, mas ainda assim é um campeão muito forte e isso já mostra que o Copenhagen Wolves vem realmente para fazer diferença, pelo menos nas lanes, né? Com o Ryze sendo escolhido, ele vai suprir essa necessidade de um campeão resistente, porém com muita presença e dano. Então é um pique bem forte, enquanto que do outro lado, como o Jesse falou, né, tem jungler para escolher. A Rek'Sai ainda assim toma muitas vezes o lugar do Gragas pelas jogadas que ela pode fazer, pela agressividade também dela, né? Perfeito, então foi a primeira escolha da selva que aparece por ali. Fica com a H2K, Dolex garante a Rek'Sai e também Thresh, uma iniciação até agora relativamente forte. E a principal escolha do Cassie na primeira etapa, esse Thresh, então realmente escolhem já o suporte que ele está mais confortável para jogar. A Rek'Sai é uma ótima escolha, uma ótima opção para o Dolex, porque é um campeão muito agressivo e quando você está jogando contra um Ryze, você precisa ter ganks agressivos cedos nesse campeão, precisa neutralizar ele no começo da partida, porque é assim que você consegue lidar com o Ryze, assim que você consegue justamente tirar todo o potencial que ele tem ou não deixar ele crescer no jogo, que é mais importante. CW vem agora com mais duas escolhas. Nesse ponto, eu acho que não há necessidade deles escolherem o Gragas, a menos que eles queiram esconder a composição. Então, trazer um suporte, talvez trazer um AD Carry seria as escolhas melhores. Trouxeram um Jungler, trouxeram mid lane. Esse Jace deve realmente ficar pro Soren, um campeão que a gente já viu ban no jogo da Origem contra a Fnatic hoje. Campeão que teve muitos buffs nessa última atualização, nesse 5.11, então tá muito forte, realmente o kit dele mudou bastante, a gente vai poder ver um pouquinho mais dele nessa partida. A H2K tem que escolher contra o que eles já sabem agora que eles vão jogar, porque mostrou os solos, mostrou o jungler, já tá muito na cara a composição do time inimigo, então a H2K tem muita facilidade, muita tranquilidade para fechar a composição deles agora. Pois é, a equipe da Copenhagen Wolves não hesitou e escolheu seus dois solo laners logo de cara nas duas primeiras rotações, entregam então o jogo, como você mesmo falou, já você vê, mostram para ele quais são as composições, qual é o método de jogo que eles querem trazer para essa partida. E a H2K que tinha trazido suporte, selva, foi escondendo, agora já lê o jogo da Copenhagen Wolves e pode trazer muita coisa para tentar counterar isso. Jinx até agora aparece por ali, também tem o Nar que pode ir para a rota do topo, segura muito bem o jogo, dá para bater bastante, ele é confirmado e a Jinx também. E olha, é uma Jinx que, claro, tem efeito no jogo, mas não tem tanto jeito de escapar, né? E essa falta de movimentação talvez seja um problema com um assassino na jungle, por mais que não cause dano, o Echo pode iniciar em cima dela. E também tem a questão dos pokes na GSTV, porque o Jace é um campeão que causa muito dano com uma habilidade que ele consegue acertar. O importante da composição da H2K agora é que eles estão optando por muita iniciação, tanto o Nar como a própria Rek'Sai e agora a Jinx, que não inicia, mas acompanha muito bem com o Super Mega Míssil da Morte. Então, por conta de toda a distância que o míssil percorre e tudo mais, ela consegue participar bem dessas iniciações fortes. E o time da Copenhagen Wolves precisa ser iniciado.
A H2K pra vencer a luta precisa iniciar, precisa partir pra cima desse Jace, não deixar o poke acontecer, precisa tirar o Ryze rápido da luta, não deixar ele permanecer muito tempo na luta, subir o escudo dele muitas vezes, então tem que ser burstado, tem que morrer cedo. O Echo a mesma coisa, mesmo sendo um campeão mais resistente na selva, não podem deixar ele encaixar o atordoamento durante as lutas, então é uma composição bem difícil de lidar com o Copenhagen Wolves, mas a H2K vem com a melhor opção possível contra isso, que é muita iniciação, muitas formas de partir para cima do time da Copenhagen Wolves, que fecha com uma Caitlyn, que é um alcance muito bom, e o Alistar, que tem mais proteção. Eu não acho que a Caitlyn está num bom momento, mesmo com o buff que ela recebeu. Não acho que ela está muito forte, acho que ainda deixa a desejar muito contra outros AD Carries. Nesse jogo, com um ban de 3 AD Carries, eu acho que a escolha do Freeze é mais porque era o que tinha, o que poderia encaixar. Ele falou, ó, tem a Caitlyn, então vamos de Caitlyn. Eu acho que o Ezreal seria melhor nessa composição, talvez até mesmo o próprio Cork. Realmente eu não gosto muito do momento da Caitlyn no jogo, acho que ela pode ser muito penalizada competitivamente. A H2K fecha com uma Lulu pro mid lane e pro Ryu. É interessante que a Lulu ela soma muito no momento da iniciação e ela soma bastante também contra o poke por conta do escudo dela, ela consegue prolongar mais a luta, o que é até interessante pro jogo de poke, mas quando tem muito dano, como tem o time da Copenhagen Wolves, é interessante você estender a luta, é interessante você conseguir permanecer ou deixar os seus aliados vivos, que é realmente a grande função da Lulu. O H2K vem com uma composição muito equilibrada, muito com a cara deles, e a Copenhagen Wolves tem uma tarefa difícil nesse jogo, que é não perder a fase de rotas, não perder o early game, a movimentação inicial, não perder as rotas por conta de gank. Isso é mais difícil com a composição que eles têm contra uma Rek'Sai, contra as rotas que tem a H2K. Então acho que vão passar mais sufoco, com certeza, o time da Copenhagen Wolves. A Copenhagen Wolves eles vêm com a composição muito segura. E a composição de poke, ela funciona se você tiver espaço para pokear. Sim. Se a equipe da H2K acelera o jogo, fica forte desde o início, eles não vão parar de atacar o tempo inteiro. E aí não vai ter espaço para o poke entrar. Exatamente. E ainda nessa composição de poke, se os jogadores, se os campeões não tiverem itens eficientes para conseguir causar um bom dano do poke, o dano entra e você fala, beleza, só isso, agora tem que esperar mais 10 segundos para dar um dano igual a esse, enquanto isso a gente já ganhou a luta. Então não adianta muito ter poke se o dano não estiver alto, se não estiver conseguindo manter a distância pro poke. Realmente é uma composição. Composições de poke, se começam perdendo, é difícil de voltar para a partida, até porque começa a perder torre muito rápido, perde espaço muito rápido e acaba não conseguindo se recuperar. Então um trabalho difícil para a Copenhagen Wolves, mas sim, podem ganhar, é uma composição que pode ser eficiente se conseguirem ganhar o começo. Perfeito, então, muito obrigado, GSTV, que vai voltar ao fim do jogo para analisar com a gente Copenhagen Wolves e H2K, o último jogo do dia dessa LCS europeia, o jogo do topo contra o fim da tabela. Situação complicada para Copenhagen Wolves, ainda mais porque eles optam por uma opção, optam por uma opção é ótimo, né? Optam por uma composição que é necessário um poder muito grande para segurar o início do jogo, e justamente contra uma equipe que vem muito forte, então é uma missão muito complicada. Bastante, chefe. O Freezer acaba sendo pego aqui embaixo, ela tá perigoso pra ele. Olha. Ele foi pego na sentença. E vai pra cima, ele já gastou esse flash, vai passar pela parede, a cura vem na sequência. Será que sai um First Blood por aqui? Seria muitíssimo importante. Não tem tempo de recarga ainda, a sentença também gastou um flash. Pouco dano pra gastar, tá aí! First Blood é da H2K. O Riarne é o foco, ótima sentença. Esse ano o Unlimited também pode ser eliminado, mas consegue sair vivo, garante a proteção da torre. A H2K abre o placar, o Riarne acabou gastando um flash desnecessário demais, porque quando ele foi com o flash, já tinha saído a eliminação, ele não conseguiu pegar esse abate. Ele achou que o Adamina não ia ter ataque básico com dano suficiente para eliminar a Shep, e isso quase custa a vida dele. Se o time da H2K não tivesse se movimentado tão rápido em conjunto para fazer essa jogada, provavelmente eles acabariam não conseguindo salvar o Riarne, que tomou dano da torre, tomou incendiar, mas ainda assim, uma excelente jogada em equipe. A Copenhagen Wolves estava separada do time. Lá em cima estava o Young Buck, colocando o sentinela para ter visão da inversão, e o problema da jogada foi que ele teve noção de que a inversão não estava acontecendo naquele momento, porque ele viu a Jinx lá embaixo, mas numa jogada onde ele não pôde acompanhar. Mesmo se ele usasse o teleporte, não daria tempo de contestar esse abate que foi conseguido ali com bastante esforço da H2K. Então realmente um excelente começo de jogo para eles. Já botam uma pressão interessante e, por falar em pressão, a Limited acaba dando uma cabeçada no Lex que empurra ele pro outro lado da parede, chefe. Mas ele vai ter o golpear aí, vai ter tranquilidade, vai dar pra fazer. Na verdade, ele não tem o golpear, ele não tinha o golpear, mas mesmo assim eram 2 contra 1, ali era um campeão corpo a corpo. Ele não ia se arriscar pra ir pra cima de novo. Consegue fazer por ali, mesmo atrasando um pouco aquela selva. E olha,
a bot lane da equipe da Copenhague Wolves não tem mais feitiço de invocador. Olha só o Kessen de novo, ele ainda tem o seu flash, ele gastou o incendiar, mas do outro lado também o Riarley não tem mais flash, não tem a sua cura. Então, se tentar acelerar, o Lowlex pode garantir a eliminação da rota inferior. Né, ele tenta tirar o máximo de vida possível do Echo do Airwalks, tenta prejudicar, né, o que pode da selva, e ele fica ali paciente dentro daquela moita, esperando alguém aparecer. Lógico que ele acaba pegando a experiência também ali do lado, né, e claro, o ouro, porque ele também ali a gente viu que tá com talento para ele pegar o ouro passivamente quando o minion morre, mas ele realmente tá ali para caso alguém suba, né, e tente fazer alguma jogada um pouco mais ofensiva, ele consiga segurar. Lembrando que empurrando diretamente na torre, eles precisam forçar o objetivo dessa torre, então eles viram que a presença de ninguém ali foi de fato aparecer, então eles já se movimentam pelo topo. O Lowlex pelo menos passa por ali, mas foi visto pela Sentinela Chef. Talvez eles tentem empurrar aquela torre para destruir. Perfeito, e olha, a gente viu ali o dado aparecendo, H2K com o First Blood mais rápido da LCS, 1 minuto e 6 segundos. Então partindo rápido pra cima da Copenhague Wolves, que também parte rápido pra cima de um dragão. Um dragão com 3 minutos é muito cedo, você permite escalar, né, acumular uma quantidade de dragões muito alta no jogo, e a equipe da Copenhague Wolves, sabendo que iria perder a rota no topo, já troca pro objetivo também, então torre por dragão nesse momento. Já valeu bastante a pena, né? A H2K demorou pra chegar no topo, pra parecer realmente empurrar essa torre, e a Copenhague Wolves foi inteligente na chamada. Eles não... Primeiro levaram a torre lá de baixo para não dar tempo de uma possível volta da H2K em contestação, fazem esse objetivo e eles querem deixar literalmente o Freeze congelando essa rota. Então para eles é bom que a Caitlyn segure, dê o último ataque, o dragão pela torre vale a pena para eles por ser um buff muito importante no jogo, e a gente sabe, né, eventualmente eles podem forçar uma troca lá embaixo e empurrar essa torre, e já é uma vantagem bem interessante para a Copenhague Wolves que compensa a situação, né? A torre no topo pro Ryze, por exemplo, ser destruída não é tão grave assim, Shep. Pois é, a H2K nesse momento de jogo tem uma leve vantagem de ouro em relação à Copenhague Wolves devido à torre e o First Blood realizado há pouco tempo atrás. Em termos de farm, a gente não vê grandes diferenças acontecendo até agora, né? 5 de farm no meio pro Soren em relação ao Ryu. Entre AD Carries não existe vantagem nenhuma, né? 25 a 25. Entre Top Laners também uma leve vantagem. E olha só agora o gank pra cima do Odami. São 3 jogadores muito complicados de sair vivo. Não tem a forma do Mega Nar, usa o salto, tenta se reposicionar, mas não tem como. O Aerox garante a eliminação num gank juntamente com o Young Buck. Porém, aqui na rota inferior, a equipe da H2K quer conquistar mais uma torre. Triplo gank pra cima do Freeze, acerta a sentença, já vem chegando no teleporte, ele pode ser eliminado. O Riarley fica com a kill, olha só a chegada do Young Buck, sensacional. Mas o Lowlex consegue atrair a atenção da torre, passa uma passagem sombria, ainda viu o Young Buck, mas o hit ele será eliminado, tá aí. O Riarley garante 2 eliminações do bot e a equipe da H2K pode ganhar mais uma torre. É, Shep, um dive muito bem coordenado pela H2K, eles conseguem ali tancar a torre individualmente e o Riarley lá de longe consegue pegar o abate, né, graças a esse alcance bem alto que a Jinx tem na situação. Uma ótima jogada, um teleporte um pouco tardio do Young Buck, né, já basicamente tinha acontecido o abate em cima do Freeze, então não precisava a descida dele, realmente arriscou um pouquinho ali e nas kills, olha no meio. Pra cima do Ryu, 3 jogadores, é muito improvável ele sair vivo, meu Deus do céu, evapora por ali o Ryu. Enquanto isso, na rota inferior, torre destruída. O Unlimited tá incrível nesse jogo, Shep, participando basicamente ali, né, de todo o gank que foi feito até agora. Então o gank da Copenhague Wolves é muito difícil de você lidar, porque ele acaba sendo um gank onde você tem que lidar não só com um te gankando, 2, porque vem o Alistar junto, né, um controle de grupo bem interessante. E entra naquele aspecto do W do Echo, né, quando se sabe usar bem ele, você usa basicamente para zonear o inimigo. Você usa de maneira que o Alistar consiga chegar no alvo, tirar ele de posição. Normalmente os ganks estão acontecendo por um posicionamento onde o Unlimited dá a volta, consegue pegar o inimigo avançado e torna a fuga dele muito mais difícil, a rota de fuga é muito mais longa, né? Que ele empurra o inimigo pro meio da lane até o inimigo andar. O gank já foi muito efetivo, então as 2 kills, né, no jogo até agora, participação do Unlimited nas 2. Perfeito, então 3 a 2 eliminações até agora para a equipe da H2K, que também tem 2 torres no jogo. Levou a primeira do topo, levou também a primeira da rota inferior. Além das eliminações, eles conseguem pressionar o território da equipe da Copenhagen Wolves, que vai sofrendo. O Freeze tá recebendo todas as sentenças, olha o dano pra cima dele. O Unlimited também já apanha bastante, o Riarley já chega, vai garantir mais uma flash pela parede, mas o Lowlex garante a kill com a sua habilidade a longa distância. É a 4ª da H2K e olha, a rota inferior tá
completamente desguarnecido. É muito complicado, né, chefe? A gente vê aqui o azul sendo entregue pro Soren. A H2K tá sabendo lidar muito bem com a situação do dragão, né? Essa vantagem que teve pra Copenhagen Wolves. E tá conseguindo, a partir de uma agressividade muito grande, principalmente na visão que eles têm, nas sentinelas. Olha onde tem visão da H2K. Eles têm muito controle desses ganks que eles estão dando, né? Pela noção de posicionamento onde cada um tá. Eles sabem onde o Warrocks está fazendo a parte da jungle pra ser agressivos assim. E diferente, por exemplo, do Unlimited, eles não precisam de mais um num gank. É o suficiente a Rek'Sai, ela tem controle e traz dano suficiente. O Kessen também jogando muito com esse Thresh. As 4 kills no jogo, 4 participações dele também, né? Então ele tá muito ativo nesse jogo. E é uma situação muito difícil, porque com todos esses ganks, o Unlimited, por mais que ele pegue assistência, ainda assim ele perde um pouco da experiência, porque ele perde muito tempo andando pelo mapa, colocando visão, enquanto que o Kessen, até agora, ele andou muito mais junto com a Jinx, automaticamente ele vai farmando mais e pegando experiência junto com ela, já que ele tem o escudo. Aliás, não tem o escudo relicário, né? Ele acabou fazendo a escolha de moeda antiga. Pois é, moeda antiga, então pra cada minion que morre perto dele, ele vai ganhando uma quantidade de ouro, já vai se fortalecendo, é muito bom pro Kessen. Ele que vem jogando com esse Thresh, que é uma marca registrada dele, joga muito bem. O Odami faz uma pressão muito alta no topo, porém pode ser pego de novo. O Young Buck faz o recuo, o Unlimited aparece na rota, os minions vão pra cima dele, porém era um Alistar contra um Naria, ele não seria tão ousado assim. O Ryu vai sofrendo muito na midlane com esse poke, mas tem a assistência do Lolex que vai pra cima do Soren. Nossa, automaticamente o flash é gasto. Ele viu que tinha uma Rek'Sai criando um túnel, tinha um Thresh e uma Jinx aparecendo, era um flash que ele tinha que dar ali, chefe. Não tinha como sobreviver à situação. O Warrocks vai jogando seu W, vai stunar. Não consegue o stun pra cima de ninguém, mas ele volta no tempo agora, consegue se recolocar em posição de segurança. Mas pelo menos ele atrasa um pouquinho a levada de torre, chefe, mas ainda assim é uma situação complicada. Ele não pode ir pra cima mais confiando na ultimate que ele acaba de utilizar. Então fica ali, por enquanto, a Copenhagen Wolves segurando a torre do meio, mas ainda assim tomando pressão no topo, principalmente. O Young Buck tá sofrendo na mão do Odami, que é um excelente jogador mecanicamente, né? Ele tá com o Nar, então ele consegue tornar esse matchup de Ryze contra o Nar bastante interessante pra ele. Ele sempre tá conseguindo o terceiro hit. O Warrocks agora fazendo a sua selva, chefe, e sendo pego talvez num gank. O Warrocks agora ali fez os seus lobos, transição também por parte do Olex dentro da selva, enquanto que o Ryu abandona a rota do meio e vem para a bot lane fazer a defesa. Ele vem aqui segurar a sua torre, já que a equipe da Copenhagen Wolves não conquistou nenhum até agora, é muito importante que a equipe da H2K continue mantendo essa pressão, deixando a Copenhagen Wolves fora do seu território, porque olha só, você mesmo frisou isso há pouco tempo atrás, o controle de mapa da H2K com as sentinelas avançadas, olha só como está a parte superior da selva, a parte inferior, e a Copenhagen Wolves tem uma sentinela somente no território da H2K, que é essa aí que a gente estava vendo agora. E é uma sentinela detectora, né? Ela pode estar ali há bastante tempo já, chefe. Ninguém sabe quando ela foi colocada exatamente. E a grande questão é que a H2K teve um começo de jogo que parecia muito ruim pra eles, né? Eles acabaram tomando um dragão como resposta naquela inversão demorada pra chegar, onde a H2K acabou levando um pouco tarde aquela primeira torre na rota do topo. Ainda assim, lidar com a situação pra H2K, né? Foi simplesmente ali gankar e o Young Buck pode ser pego agora. Chegado no Lolex na rota do topo, porém ele consegue se recolocar em posição com velocidade, usou o ultimate, aumentou seu deslocamento, ficou em segurança no topo. Mais uma vez o Lolex tentava aparecer no jogo, ele que tá muito dinâmico com essa Rek'Sai, tá sendo onipresente basicamente durante essa partida. O Freeze, parado na rota inferior, vai voltar pra base, ele não quer disputar contra o Ryu, que vem farmando, vem empurrando aquela rota inferior, ganhando mais espaço ainda pra H2K. E a equipe da H2K, chefe, teve um presente que recebeu de bom grado nesse jogo, porque naquele dive que eles deram em cima do Freeze, houve a descida do Young Buck, onde ele não conseguiu contestar e ainda morreu, né, naquele dive bem coordenado. Eles começaram a dividir o dano da torre e ainda mataram ele. Aquela descida, o tempo que ele perdeu pra descer, né, e principalmente pra voltar pra rota, faz com que ele fique muito mais atrás no jogo, muito mais fraco. Olha o farm dele, olha o nível, o item. É um Ryze que, claro, na tentativa da H2K de devolver o dragão no jogo, de conseguir criar jogadas, teve a situação onde o Ryze desceu e acabou sendo morto. Então, nessa descida o Ryze se prejudicou, claro que ele não queria isso, mas a H2K tá abusando disso, tá aproveitando, né? De vez em quando ali o Odami faz um gank, né, junto com o Lolex no caso, né, que faz o Lolex, mas ele ajuda no gank, e agora tá participando do primeiro dragão possível da H2K no jogo. Mas o Warrocks tá por ali para tentar o roubo, não consegue efetivação.
volta agora com tranquilidade no seu ultimate. Tentou executar esse dragão, mas a H2K foi mais veloz. Primeiro dragão do jogo pra eles, mas segundo no total na partida. Eles já sabiam pela movimentação, né, que o Aerox poderia tentar o roubo. Ele passou por uma sentinela detectora. A Shep briga pela visão. Bom pra cima do Aerox, aquela sentinela detectora não foi retirada, o Lolex apanhou bastante também. Vai fazendo agora os Aquamias, a última Tier 1 da Copenhague Wolves vai ser alvejada, pode ser destruída, tem uma onda considerável de minions e tá aí. A equipe da H2K limpa toda a Tier 1 da equipe adversária e a sua foi intocada. É incrível, né? A H2K tá abusando muito de uma composição de dive, Shep. Eles conseguem fazer isso muito fácil no jogo, principalmente com a Lulu agora conseguindo chegar a ficar mais forte. Então eles vão pressionar, eles sempre vão tentar buscar isso pelo time inimigo. Vem tentando roubar o azul agora e podem iniciar uma luta. Muito mais do que o roubo, eles tentam ir pra cima do Soren, duplo controle de grupo, precisam purificar, mas não tem como sair. Eliminado, o Lolex garantia mais uma eliminação pra H2K. A quinta da sua equipe, a segunda dele no jogo e ainda vão roubar o azul de brinde. A H2K faz o que é necessário, fez o dever de casa, foram precisos, aceleraram o jogo, não deixaram a composição de poke da Copenhague Wolves entrar e agora é muito difícil da Copenhague lutar. Shep, o poke que foi dado no jogo até agora foi do Soren no mid em troca de X1. Não aconteceu a situação onde o poke do Jayce, no caso foi efetivo, né? Mesmo tendo o Freeze, que é uma possibilidade também de poke com o ultimate da Caitlyn, que é você ultar em um alvo mais squish do time inimigo, tirar muita vida e tornar aquele alvo ainda melhor para você pokear com o Jayce depois, ainda não funcionou. E isso só vai funcionar quando a Copenhague Wolves tiver mais farm, tiver mais itens, juntar. E esse que é o problema, eles não estão conseguindo nem fazer isso. A pressão é muito grande no mapa, então além de pegar o abate, roubaram o azul, empurraram todas as rotas, né, o time da H2K, teve o teleporte do Domini, então ele salvou aquela torre lá de baixo ainda. Realmente uma decisão de jogo muito sábia sendo tomada até agora pela H2K vez após vez. Pressão é o que eles fazem desde o início, rotação forte pra cima da Copenhague Wolves, presença em grupo e vem defendendo muito bem as suas rotas. A gente viu primeira descida do Ryu pra bot lane pra evitar que a torre fosse destruída, depois, como você acabou de falar, o teleporte do Nardo Domini pra ele segurar e olha como ele vem fazendo pressão, olha como ele empurra. O Freeze por enquanto sozinho por ali, mas vem descendo também a Rox, vem descendo também a Limited, vão tentar segurar o Domini, por enquanto conseguem, mas é aquilo, toda vez que eles trazem muitas pessoas pra uma rota, outros objetivos acabam ficando mais desguarnecidos. Vamos ver qual vai ser a atitude da H2K. E eles dividem experiência, eles dividem farm, Shep. É muito ruim para eles juntarem dessa maneira só para defender. A H2K tem o que quer na mão. E é incrível a gente ver nesse jogo, nesse ponto, como o Ryze está sendo anulado. O Ryze está ali com basicamente 3 itens, nenhum deles fechado ainda, né? E esse catalisador pro Ryze, se demorar muito tempo para virar um Bastão das Eras, não vai ser tão efetivo. O Bastão das Eras é um item que você tem que fechar muito cedo no jogo para ele ir acumulando, para ele crescendo e fazendo você evoluir. Então, eu não vejo o Ryze com Glória íntegra sendo uma ameaça tão grande, ele vai ser útil pro time, né? É onde esse catalisador pode ir fora o Bastão das Eras. E o Bastão das Eras, como eu mesmo falei, não é um item que vai fazer tanto efeito positivo se for feito tarde no jogo. Realmente é uma partida que a H2K deu uma boa disparada, né, em todos os sentidos, ouro, abates, empata no número de dragões e tem ali um AD Carry, né, muito forte já. Jinx do Riaren já tá com um dano considerável para causar e vem aqui embaixo só com o Thresh fazendo pressão. Então daqui a pouco é uma situação onde eles podem guardar muito território inimigo avançado para fazer um possível segundo dragão no jogo. Ele não, essa Jinx não fechou nenhum item ainda. Ela tem ali uma espada GPC, tem picareta, tem espada varente, então ela não partiu pro Gundo Infinito, também não partiu pra sua estática ainda, fazendo um pouquinho de cada. Mas mesmo assim, o Riarden já tá muito forte. A gente já viu a presença dele nas lutas, ele tá 100% na partida até agora, juntamente com o Cassie, que é seu suporte. Então a equipe da H2K com essa bot lane vem muito fortalecida, com a pressão muito alta. O Lolex também tá num ótimo dia. Eles fizeram pressão na bot lane e agora é o momento do top sofrer. Por enquanto o Young Buck somente vem chegando o Aerox, pressão pra cima do Lolex, não consegue atordoamento devido a um ótimo turno. Na verdade conseguiu, porém ele já tava muito longe, não deu pra fazer o engage pra cima do Lolex. Ótima fuga da H2K. E 4 jogadores pra fazer isso, Shep. Pra defender uma torre que tava sendo empurrada. E fica difícil pro Freeze fazer alguma coisa agora. O Riaren vai levar muito rápido essa torre. Ele já consegue ali empurrar e vem o teleporte do Young Buck. Vai tentar ir pra cima, mordidinha flamejante, mas o Zep encaixando, o Flash forçando, o Flash também do outro lado. A chegada do Young Buck pra tentar o gank foi desastrosa. E de novo, o teleporte dele custa muito. Não pra ele dessa vez, mas pro time. Que consequentemente também envolve o jogador. Porque olha o topo, tá sendo empurrado. O Ryu foi quase gankado pelo Unlimited, mas não foi pego, conseguiu fugir. E olha só o que o Domini faz, ele leva muito dessa torre e desvia do atordoamento do Airwalks e vai querer o dive.
Vai pra cima do Aerox, agora conseguiu encaixar o teammate, são 2 jogadores, porém vem chegando o Limited, tentou encaixar o combo, o Lolex é o foco, túnel pela parede, o Odami perdeu a forma de Meganar, perseguição por parte do Echo, ele é obrigado a voltar no seu teammate, porque o Odami ia destroçar o Aerox. Conseguiu kaitar muito bem, ele já tem X-Drinker, Chef, isso ajudou muito na defesa desse dano que ele tomava, o Super Mega Missile da morte pegou em alguém, mas não era o alvo que ele queria, né? Era pra ser o Airwalks, ainda assim uma tentativa ali, um risco que poderia ou não ser um abate, então valeu a pena pro Rihanna, né, a tentativa pelo menos. E a gente já vê o momento do jogo, né, o quão fraca a Copenhagen Wolves está, porque mesmo em maior número, mesmo jogando, né, ali 2, 3 jogadores para tentar pegar um alvo, eles não conseguem perseguir tão bem. E a gente vê agora o Odomini partindo por uma build um pouco não convencional, muito mais situacional, eu diria. Né, ele vem com o Mario congelado agora pro Nar dele. Então também é um item que ajuda muito nesse kite, nessa perseguição que o Nar vai poder ter em cima de um alvo. Né, o dano constante dele com o terceiro, né, hit do W também é muito perigoso. Foi basicamente isso que tornou ali o impossível pro Aerox trocar com ele. Teve que voltar no ultimate porque foi kiteado muito pelo Nar. E Dragão, voltou, chefe, apareceu o Dragão e a H2K já vai fazer ele muito rápido. E com a Jinx, né, que, claro, ela ainda cresce no jogo para levar a torre, porém demora um pouco. Ela vai escalando pelo jogo melhor para levar torres. Com o segundo buff e já com o Rihanna forte, as torres vão cair muito mais rápido. Perfeito, Bebo. A equipe da H2K consegue acelerar muito esse jogo. Né? Eles têm uma grande vantagem agora e assim, eles pressionaram as 3 rotas e pressionaram muito. Eles conseguiram encostar a sua zona de minions nessa Tier 2, o que obriga a equipe da Copenhagen Wolves a ficar para defender. Eles não têm muita saída, eles não têm muita rotação pelo mapa. E isso deixa um espaço amplo demais para Dragão. A gente viu a facilidade e a velocidade como a H2K conseguiu executar esse segundo bônus. Ganha agora dando a estrutura, o que, como você falou, vai facilitar ainda mais a vida do Riarni nesse jogo. Enquanto isso, a Lulu faz pressão no mid, né? Ela não precisa estar 100% é o tempo inteiro, presente, né? Nas 3 rotas. É uma capacidade de empurrar essas ondas de minions muito forte, porque olha o Lolex sendo pego. 2 jogadores pra cima dele, túnel mais lanterna. Não dá, não sabe nem brincar, H2K, né? Tipo, fugia pra fugir bem. Como diria o Toboco, foi pego, só que não, porque fugiu ali, tinha a lanterna do Trash. E é interessante ver que a Jinx leva onda de minions rápido, e torres, consequentemente. Lulu faz isso, e o Nar também faz isso, né, com o boomerang dele. Então é uma situação onde eles dividem muito a Copenhagen Wolves. Eles vão levar mais uma torre no jogo e continuam com a pressão lá embaixo. O Lolex vem aqui tentando roubar a selva, pode ser alvo de perseguição, mas ele ganha tempo pro time, né, fazer aquele estrago lá em cima. E o jogo prossegue com a H2K voltando muito bem para uma partida que não teve o melhor começo do mundo para eles, né? E, claro, administrando isso muito bem. A H2K que já consegue limpar a Tier 2 rota do topo, liberaram completamente a rota, estão muito perto de fazer isso pela bot lane e o Ryu continua pelo meio. Apoio do Lolex, vem chegando também o do Omni, somente o Sorin pra defender. Chega o Aerox, não consegue encaixar o torneamento a tempo. De novo, o Lolex foi pego, mas ele foi pego no fim do túnel. O Ryu recebe mais um disparo por ali, vai ter que fazer o recuo. A H2K agora foi bastante pressionada pelo meio, mas mesmo assim, ainda tem uma grande vantagem, muito próximos de destruir mais uma Tier 2. E olha o Sorin. Olha o que o Cassim tá fazendo. Meu Deus, olha pro dano desse Jace. Sensacional, muito alto. Sim. A equipe da H2K agora foi obrigada a recuar. Esse que é o problema, né? Você não pode deixar espaço, o Cassim pode ser pego. Uau! Não. Passou ali na sombra. Por muito pouco o Cassim não é pego nesse disparo. Mas agora essa torre pode cair, Pedro. Sim, tem minions favorecendo muito essa empurrada. Tem o Mega Nar chegando. Olha só o Damage chegando pelo lado lateral, vai tentar flanquear a equipe da Copenhagen Wolves. O Sorin vai virar o alvo, ele vai se distanciando. Foi pego pela casa, diminuição de velocidade. Mesmo assim, ele consegue se distanciar. Coloca o portal acelerador, ganha mais tempo ainda. E o Odomini vai segurando os disparos, vai tancando a favor da H2K. Porém ele consegue salvar a torre, né? Então valeu muito. Valeu a pena sim. Era uma situação onde podia estourar uma luta muito boa se o Mega Nar chegasse, né, rápido no time inimigo. Não aconteceu isso, mas, né, era esses abates, uma luta ganha era um bônus. A situação atual era, vamos lutar para defender essa torre. A chegada dele foi bastante importante, chefe. A H2K consegue lidar muito bem com essa pressão. Era o único momento do jogo onde a Copenhagen Wolves via ali um brilho de esperança de levar alguma torre na partida. Eles não conseguiram levar na inversão, não tiveram tempo para conseguir isso, né? Porque eles mesmos atrasaram
né, a levada de torre lá embaixo para fazer o primeiro dragão. Então, os 3 jogadores que somariam com a Caitlyn para levar aquela torre, os 3 fizeram um dragão cedo, mas isso não está compensando tanto agora no jogo em geral, né, porque é um efeito de bônus que não está ajudando eles em basicamente nada nesse jogo, eles não conseguem crescer. Ele está falando sobre o poke do Jayce, é forte. Os itens na mão do Soren deixam esse poke muito forte, mas se você notar, foram poucas as vezes que ele conseguiu ser efetivo com esse poke de fato. Foi a primeira vez mesmo que ele fez uma grande diferença, obrigou um grande recuo da H2K, mas a gente já vê o potencial que o Soren tem nas mãos. A equipe da H2K está forte, sim, tem vantagem em todos os aspectos do jogo, tem mais dragões, mais torres, mais espaço de rotação, eliminações e, consequentemente, ouro. Liberam agora mais uma rota completamente. A bot lane cai, assim como caiu o topo. Essa aí que a gente tá vendo agora é a última torre de rota da equipe da Copenhagen Wolves. Depois disso, a base é o grande foco. E é incrível o poder da composição da H2K, né? Eles têm uma equipe que é totalmente funcional. Eles podem empurrar, eles podem lutar, eles podem dar dive, eles têm uma composição que abre muito espaço para vários tipos de jogadas. E eles conseguem levar o objetivo em cima disso. Olha o Airwalks sendo pego. Foi pego na sentença de novo, sensacional a exibição do Cassie no dia de hoje. Usa ali o ultimate e se reposiciona esse eco. A torre ainda permanece de pé. Não pega agora o disparo chocante do Soren. Vai pra cima o Cassie mais uma vez. Conseguiu encaixar uma caixa perfeita por ali. O Soren ainda virando foco. O Unlimited fica pra trás. Olha o Adomini. Eliminado por ali o Soren. Agora é a torre que vai ser focada. Double kill, pode partir pra mais um. Mas é a Lulu que fica com ela. Mais uma que cai pro nada agora também. Só sobrou o Airwalks vivo. 4 eliminações pra H2K. Limpeza total de rotas. O foco agora é a base que vai ser obliterada pela H2K. Airwalks vivo, mas por pouco, Shep. Quase um ace pra H2K. E de novo, eles mostrando o potencial da equipe. Eles estavam no split push até agora e eles mostraram um poder de dive incrível. A Lulu salvando muito bem, né, os seus aliados que estavam sendo focados com menor vida. E olha só toda a jogada, como gira, né, em torno de você conseguir aquele pick-off, aquela jogada onde você segura. Aqui foi uma empurrada de torre muito rápida. O Airwalks acabou atrasando um pouco disso. O Iharen teve que se afastar porque ele estava com o hit da torre. E olha o que ele faz agora, né? Voltou no ultimate o Airwalks e o time persiste, continua por ali. O Lolax não é pego naquela jogada. E olha só o que faz. O Cassie usa o Minion e vai pra cima. Consegue a sentença, consegue a caixa. Consegue a sentença no Minion. Isso for lá e caixa logo em seguida. E olha o poder agora. Chega a Lulu. Chega a Lulu e segura tudo. O Ryu tancando. Ele dá o flash pra não ser pego pelo Young Buck. E olha o que ele faz com o ultimate no Lolax. Levanta todo mundo, né? Consegue salvar a vida do aliado, dar o controle de grupo e ajudar o time a levar essa torre ao qual eles divaram. E levaram tudo, chefe. Levaram o inibidor do meio também. Sim, garantiram super minions no meio, não tinha por que não garantir. A vantagem era muito grande, eram 4 jogadores eliminados da equipe da Copenhagen Wolves. Tem minion na base já. Olha só, eles estão muito fortes, eles estão com uma pressão muito alta. A Copenhagen Wolves não consegue acompanhar, não dá pra acompanhar. A H2K, além de uma boa composição, vem encaixando a composição perfeitamente. O Cassie tá com essas sentenças teleguiadas incrível que eles vem fazendo. E agora a H2K aproveita o espaço que eles ganharam no mapa e vão fazer o Barão e o Dragão ao mesmo tempo. Né? O Barão, como é um objetivo um pouco mais difícil e maior, eles precisam fazer em maior número, obviamente, mas a gente vê a divisão deles, o poder de controle, e essa empurrada no meio fez com que esses objetivos fossem mais fáceis de ser feitos, né? Eles tinham muito espaço onde a equipe da Copenhagen Wolves estava defendendo. E olha, perigoso pro Domini agora, ele pode ser um dos membros da H2K perder esse buff. Tem o Unlimited aqui que ia tentar o dive, vai tentar ainda. Passe em branco, disparo do Soren agora mudou. Esse disparo mudaria muita coisa. O Domini receberia muito dano e poderia fazer a continuidade. O Airwalks agora vai ser pego, volta no ultimate, tenta se distanciar. Será que ele consegue sair vivo? Super Minions no encontro dele, eliminado. Tinha dano nos Minions, tinha dano no Lolax e do Ryu. Cai agora o Super. Olha só, sensacional. Não pelo dano, mas pelo atraso. O Super Mega Mission da Morte parou o retorno de 3 jogadores da Copenhagen. Outra sentença, isso lá, a caixa. Eliminado, evapora o Young Buck e vai evaporar também esse inibidor. Mais um objetivo conquistado, vem chegando a H2K, pode ser inclusive o fim de jogo, Pepo. Olha o dano que eles causam, o controle que eles conseguem colocar pra cima do Unlimited. Já cai uma torre de Nexus, outra sentença, outro Solar que vem aí. O Unlimited mesmo ultado, não tem como resistir. Olha só agora, matou. Quis demais por ali, acabou morrendo por ali o Soren, não tem mais como segurar. A H2K atropela a Copenhagen Wolves, garantindo mais uma vitória que vem aí. O Nexus está exposto, não tem como a Copenhagen segurar e tá garantidíssima, Pepo. A H2K
oblitera a rival Copenhagen Wolves, que, meu Deus do céu, o que foi isso? Chefe, parece que a H2K acordou no jogo e conseguiu virar muito bem a partida a favor e foi demolindo tudo. Foi muito rápido. Eles pegaram vantagem em abates, vários ganks do Lolex muito bem encaixados, conseguiram dar um poder de fogo muito grande para Mandalorian no jogo e foi uma luta, né? Essa última luta, né, que foi um pouco separada, um pouco dividida, girou em torno de uma torre, a primeira torre do jogo, que a equipe da Copenhagen Wolves queria levar. A Jinx atrasou eles com o Super Mega Miss da Morte e foi uma jogada onde, através de situações onde a própria Copenhagen Wolves se colocou em mau posicionamento, eles entregaram o jogo, né? Foi lá embaixo, sentenças do Kessen, né? Tudo em torno de boas jogadas e tomada de decisão rápida da equipe da H2K. Olha, a H2K brilhante no jogo, fez tudo o que precisava. A composição deles era para acelerar e evitar uma lane phase boa da equipe da Copenhagen Wolves. Eles fizeram isso muito bem. E a gente vai ver tudo agora nos melhores momentos da partida pro GCV comentar o que aconteceu aqui pra gente. Digo mais, pra mim em 7 minutos o jogo tinha acabado. Nossa! Quando eu tava assistindo 7 minutos que eles levaram a torre do bot, levaram um monte de eliminação, a Jinx ficando muito forte, com a composição que tinha com o Copenhagen Wolves não tinha volta no jogo. Porque olha só, nesse momento a primeira torre da rota superior já é da H2K e agora eles vão realizar o dive no Freeze. Vem uma sentença, o teleportar muito atrasado, porque o Freeze morre a hora que chega o teleportar do Young Buck, e ele mesmo assim não cancela. E ele também vai ficar pra morrer, uma bela rotação de agro da torre entre os 3 jogadores do time da H2K. E nisso, pra mim, é onde está definido o jogo. 5 minutos, vai ter agora uma eliminação em cima do Ryu na rota do meio, mas ainda vai ter mais movimentação da H2K, cai a torre da rota inferior. E olha como a H2K já tá à frente, 2 torres, 3-2, aí que pra mim é onde define o jogo. Porque não tem como o time da Copenhagen Wolves sair muito disso. E daí pra frente é movimentação da H2K. Levaram a torre da rota do meio, 3 torres a 0, num time que precisava atrasar a fase de rota, segurar o início do jogo, deixar o Ryze farmar. Não conseguiram fazer isso durante 7 minutos. Em 7 minutos eram 2 torres das rotas laterais quebradas, a Jinx já muito mais forte que a Caitlyn já tinha morrido 2 vezes, se não me engano. Então, realmente, um jogo muito pesado do time da H2K. Olha isso, 26 minutos eles já estão definindo a partida, já estão terminando o jogo. A Copenhagen Wolves fez uma composição que precisava atrasar o jogo. O Pepo até estava falando durante a partida. O Ryze foi fazer o Bastão das Eras muito tarde. Não dava nem para ele terminar de destacar esse Bastão das Eras, ser eficiente no jogo. É um campeão que demanda tempo, é um campeão que demora para evoluir. Precisa ter seus itens, precisa carregar os seus itens, né? Precisa estacar a lágrima, precisa dar o tempo do Bastão das Eras de evoluir seus atributos. E se não acontece isso, o Ryze nem entra no jogo. O time da H2K terminou com a partida antes que a Copenhagen Wolves pudesse começar a participar. Olha, realmente a H2K fez tudo o que precisava fazer. Você comentou aqui nos Picks e Bans que é muito difícil a composição de Poke voltar depois de ter sido estompada, que foi o que aconteceu. A fase de rotas não existiu. A equipe da H2K acelerou muito bem, garantiu a eliminação com 1 minuto e 6, o recorde da LCS Europa. Conseguiram muita pressão desde o início, não teve como segurar. A H2K usou tudo que tinha, anulou completamente o crescimento da equipe da Copenhagen Wolves. Talvez o Sorin ali no mid, mas como o próprio Pepe falou, a evolução do Sorin não foi o suficiente para segurar o avanço da equipe da H2K. Ele sozinho não ia conseguir fazer muita coisa, até porque mesmo o Sorin ficando forte, ele não estava à frente do Ryu. Ele estava um pouquinho melhor que os outros jogadores do time dele, mas não estava na frente de nenhum jogador do time inimigo. 3 torres tão cedo na partida é muito pesado, uma equipe que movimenta melhor, que rotaciona melhor, grandes sentenças do Kessen para definir várias eliminações, sem contar, claro, toda a pressão que eles fizeram, o dive naquela segunda torre do meio, ali sim, definitivamente acabar com o jogo, pegar com o jogo pra eles, quebrar o inibidor da roda do meio. Foi um jogo muito lateral, um stomp do time da H2K. E Pepo, justamente essa questão das tomadas de decisão comprometeu muito a equipe da Copenhagen Wolves. Né? Justamente, 3 jogadores no bot pra pegar uma torre naquele momento, pra quê? Dive, teleporte que não precisava dar, Deu tudo certo pra equipe da H2K, porque eles souberam usar isso muito bem. Eles vinham de uma situação onde eles estavam empurrando o topo, eles viram 3 jogadores lá embaixo, eles falaram, ok, vamos levar isso daqui. E foi uma jogada onde a Jinx atrasou com o míssil, a gente voltou pro topo, o Cass tinha pegado uma sentença em cima do Echo, e daí acabou tudo, não tinha o que fazer. Chegou muito tarde pra defender, e daí foi só empurrar com Super Minions e Barão na mão, era pra fechar o jogo.
Realmente a H2K aproveitou muito bem as brechas dadas pela equipe da Copenhagen Wolves, que não foram poucas, foram muitas. E essa é a H2K que pouco se fala, mas que muito mostra. Segundo colocado da LCS europeia, fazendo um jogaço e continuando lá entre os líderes. Então, muitíssimo obrigado, GSTV. Muitíssimo obrigado, Pepo. Obrigado vocês também. Mas pra gente encerrar com chave de ouro, é com você, meu caro Dócio. Obrigado, chefe. Ficamos por aqui, fãs do esportes, mas fica tranquilo que amanhã a gente volta com mais LCS europeia e você já sabe, eu sempre te espero. Até lá e tchau, tchau.